notícia ruim, principalmente para você que circula diariamente, trabalhando e utilizando os combustíveis. Nós sabemos que os combustíveis estão com os preços nas alturas. Um verdadeiro absurdo, uma aberração, é algo assim surpreendente. Eu parei para encher o tanque do meu carro esses dias, porque eu tenho que encher, eu não posso ficar parando toda hora, porque o nosso tempo é curto, né? Aí eu paro e encho para ficar menos vezes, para ir menos vezes aos postos. Aí deu 400 e tantos reais. Que isso, falei, hein? puxa vida, 400 conto para encher um tanque. Eu enchia, me lembro, há pouco tempo, a 260, 265 reais, alguma coisa assim. E eu pensei, puxa vida, eu estou deixando aqui um terço do salário mínimo para encher o tanque do meu carro. Imagine o que as pessoas, principalmente as que não têm condições, estão enfrentando, né? Não somente você que é motorista de aplicativo, que é taxista, que é entregador de aplicativo, mas as pessoas como um todo, porque infelizmente tudo está atrelado ao preço dos combustíveis, não é só o óleo diesel, não. É uma roda, uma engrenagem. E quando essa engrenagem gira mais acelerada, ela vai tocar as outras engrenagens também. Isso, infelizmente, é perceptível e é sensível a todos nós. Todos nós estamos percebendo muito bem essa realidade que estamos enfrentando. Quer dizer que o álcool está mais caro, né, Ana? Tá, todos os combustíveis, na verdade, viu, Joel? Mas o álcool teve uma alta mais expressiva. A Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, que faz levantamentos semanais, né, do preço dos combustíveis, voltou a identificar a alta do preço da gasolina no Brasil. Em algumas semanas, em 3 semanas, na verdade, houve queda, mas queda pequena. E agora, nessa última semana, houve um novo reajuste. No Brasil, a média é de R$ 7,21 o litro da gasolina comum, valor 0,3% mais alto. Agora, o etanol teve um aumento bastante significativo. Chegou a R$ 5,24, isso o número do Brasil, uma média, 4,5% acima de uma semana para outra, uma variação bastante significativa. Para quem nos acompanha de São Paulo, o etanol, lá de 4 semanas atrás, saiu de R$ 4,68 em média para R$ 5,03 na média. Então, dependendo do valor da gasolina, já não está mais compensando usar o álcool, como até alguns dias atrás era vantajoso quando você ia abastecer o seu carro. E é para falar sobre isso, Joel, que a gente está aqui na linha com o José Paiva Gouveia, o Zeca. Ele é presidente do Sincopetro, o sindicato que reúne os postos de combustível aqui em São Paulo. Vai falar sobre esse reajuste aqui com a gente. Zeca, bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Boa tarde para você. Oi, Zeca. Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Bom, a impressão que a gente tem... Só uma tem... coisa, eu tô vendo aqui em 2020 o álcool estava R$ 3,60. R$ 3,60. Saudades. E nessa época a gente achava caro, porque o etanol já foi muito mais barato do que isso. Detalhe, no final de 2020, hein? Ou seja, já tínhamos pandemia. Bom, Zeca, hoje, pelos preços que vocês estão monitorando nos postos, é de fato essa a conta mesmo? O etanol já deixou de ser vantajoso em relação à gasolina ou ainda dá para encontrar esse combustível fazendo as contas aí valendo mais a pena? Bom, Ana, eu antes gostaria de falar o seguinte, o etanol, nesse mês de março para abril, né, fechado, dia 20 de março contra o dia 20 de abril, subiu aproximadamente 35% nas usinas. É um aumento que fica muito difícil de ser explicado. 35% em um mês de aumento no custo do etanol é uma coisa que realmente fica muito difícil de ser explicado, né? Eu acho que hoje, se o consumidor começar a olhar o preço do etanol em relação ao da gasolina, aquela famosa continha dos 70%, quer dizer, veja o preço da gasolina, multiplica por 0,7, o preço do etanol tem que ser menor do que isso para ser vantajoso. Na grande maioria do estado de São Paulo, hoje já não é mais vantagem abastecer com etanol. Mas isso também tem uma explicação, né? O consumo de etanol, devido ao preço da gasolina, subiu nesses últimos meses em torno de 50% a 55% nos postos de gasolina. Então, o que aconteceu? Chegamos no fim da safra, que o fim de março é fim de safra, começo de abril nós vamos ter o começo da nova safra, não tem produto no mercado. Se continuasse na mesma proporção que estava sendo consumido o etanol, com certeza nós teríamos falta de etanol no mercado, porque não há produção o suficiente para aguentar esse aumento que houve no consumo do etanol por causa do alto preço da gasolina. Então é isso que aconteceu e nós estamos vendo agora que o consumidor começa a fazer conta,
E fazendo conta, ele vai voltar para a gasolina naturalmente. Tá, agora com o consumo excessivo de álcool, teoricamente não teria que sobrar gasolina também, seguindo essa mesma Caiu regra, o preço da gasolina. e o preço cair? Não seria uma lógica essa, ô Zeca? Seria sim, Joel, você tem razão. Mas como nesse país nada tem lógica, fica difícil de explicar uma lógica que não existe, né? Nós hoje temos a gasolina sendo importada, uma parte da gasolina ainda é importada, e veja, mesmo com o aumento do etanol, essa gasolina continuou sendo importada. Mas o porquê disso? Existem contratos, os contratos não são cancelados de uma hora para outra. O contrato não é possível ser cancelado de hoje para amanhã. Você tem um contrato por 60%, por 90% em 20 dias, e esses contratos têm que ser cumpridos. Bom, agora resumindo para quem está nos ouvindo e vai abastecer o carro hoje, já está se preparando para aquele sofrimento. Na média é isso então, a maior parte dos postos já está com o preço do etanol muito próximo da gasolina. Isso, depende do automóvel, já não vale mais a pena abastecer com etanol. Tem carros que têm uma quilometragem maior, esses ainda continuam fazendo conta. Agora, os carros que consomem mais, hoje a gasolina ou o etanol ou é igual ou é vantagem abastecer com gasolina. E se a conta empatar, é melhor colocar gasolina, porque ela rende mais, né? Mais, a autonomia é maior. Então, se ficar real a real, empatado ali álcool gasolina, é melhor pôr gasolina para você não precisar voltar no posto em um tempo mais curto, em um espaço de tempo aí mais curto. Agora, ô Zeca, você disse que a safra está iniciando agora, ou seja, os agricultores vão preparar a terra, que já deve estar preparada para plantar a cana, ou simplesmente aguardar a rebrota dela. Nós teremos uma chance de queda do álcool só na nova safra, lá na frente, depois da colheita dessa cana que vai crescer daqui para frente? Não, Joel, veja, nós começamos a colher agora. Isso que você disse aconteceu no final de novembro, outubro, novembro. Ela foi feita replantio, então agora se começa a nova colheita. Em abril, em maio e junho são os meses mais fortes de colheita, portanto deve ter uma produção maior, e nós aqui esperamos que o preço abaixe devido a isso. Tá, diferente da gasolina, o fato de você ter mais álcool, como nós teremos daqui a alguns meses, porque estamos aí iniciando a colheita, como você falou. Aí sim há uma chance de baixar o preço do álcool, porque com a gasolina tanto faz, né? Como nós dissemos aqui, tanto faz sobrar gasolina no mercado ou faltar, o preço vai ser aquele mesmo, porque ela é balizada com o mercado externo, com o barril do petróleo, o valor do dólar. Essa é uma regra, né? É uma regra que nem sempre tem lógica, porque nós sabemos que o dólar está caindo e tal, e a gasolina não caiu. Mas com o álcool dá para criar essa expectativa de que com a safra agora, a colheita agora, e consequentemente a produção de álcool, dá para pensar em redução de preço? Isso, exatamente. O teu raciocínio primeiro está lógico. Para nós o preço da gasolina é mercado internacional e ponto. Não interessa se tem mais ou se tem menos, a Petrobras mantém o preço a nível internacional. Já no caso do etanol, não. O raciocínio é o seguinte, quanto mais produção, tem mais produto no mercado, se oferece com preços melhores para poder se vender esses produtos. Porque o usineiro também tem um problema. Ele produz, mas ele precisa de estoque. Se ele não vender, os estoques não cabem ao produto que ele tem que produzir. E se ele não colher a cana na época certa, ele perde na produtividade. Então, é muito interessante que ele produza, e quanto mais ele produzir, mais barato vai ficar o produto para o mercado nacional. Isso com certeza. Se não começarem a exportar, porque esse é o outro risco, né? Eles têm um volume que eles são obrigados a cumprir com o governo. Além disso, eles podem ou não vender no mercado interno. Se eles não resolverem vender no mercado internacional, com certeza o preço cai no mercado interno. Nós fomos penalizados na safra passada, nós que dependemos do álcool como combustível, porque os usineiros perceberam que havia uma viabilidade maior para exportar o produto dele na forma de açúcar. Exatamente. Né? Produziram açúcar porque estava valendo a pena. E quando o usineiro passa a produzir açúcar, ele acaba preterindo a produção de álcool. Já dá para saber o que vai acontecer nessa safra? Os usineiros devem priorizar o açúcar ou o álcool, Zeca? Olha, Ana, é difícil de dar uma resposta dessa. Mas veja, o açúcar está com preço muito bom no mercado internacional, né? Então, vale a pena produzir o açúcar. Mas, em compensação, se produzir o anidro, também está com preço bom no mercado internacional. Então, não são todas as usinas que têm essa condição.
né? Tem usinas que só produzem etanol, essas não produzem açúcar. As mais antigas, que são as mais completas, essas sim têm a possibilidade de escolher ou produzimos açúcar ou produzimos etanol. Agora, as duas conseguem produzir o álcool anidro, que é um produto que hoje tem procura em nível internacional. Pois é. Qual que é o tempo para a gente esperar uma modificação nos preços aí, seguindo essa possibilidade de redução dos valores devido ao excesso de produção? Do etanol mesmo, do etanol. 1 mês, 2 meses, tem como a gente colocar uma data próxima para isso, aproximada? Tradicionalmente os preços começam a cair no final de maio. Isso é tradicional, né? A produção começa a aumentar e começa a diminuir no final de maio. Como essa situação de hoje, com esses preços elevadíssimos que estão, eu não sei se isso vai se manter. Mas se você olhar o mercado para trás, tradicionalmente a partir de maio, final de maio, começa a se ter uma baixa no preço devido ao excesso de produção. Bom, é torcer para que pelo menos esse prognóstico se confirme, né, Joel? Exato. Porque a disparada do etanol foi muito grande nessas últimas semanas, principalmente de uma semana para outra. Agora, o que o Zeca acabou falando aí me marcou mais uma vez. No Brasil nem sempre as coisas são lógicas, né? E é verdade mesmo. Puxa vida, o álcool está subindo porque o consumo dele está excessivo, né? Está muito acima da média. E se você que está do outro lado e está abastecendo com álcool, é porque você está deixando de abastecer com a gasolina. Logo teria que sobrar gasolina no mercado. E com essa sobra o preço teria que cair, mas não cai. É inacreditável, cara. É uma caixa preta esse negócio aí, para te falar a verdade. Eu acho que essas regrinhas que falam de preço do barril do petróleo, do óleo diesel, não sei, já estou começando a duvidar se as coisas funcionam simplesmente com esses números, sabe? Com esses indexadores. Eu acho que tem outras coisas por trás disso. Pois não, Zeca? Veja, todos nós somos, do lado de cá, somos comerciantes. E ninguém gosta de vender perdendo dinheiro. Ninguém gosta de vender perdendo dinheiro. Se se comprou um produto com preço mais elevado, dificilmente alguém vai vender mais barato para perder dinheiro, né? Que isso é o que está acontecendo hoje. Quer dizer, a gasolina pode até ter caído um pouco no nível lá fora, mas o produto que está internalizado aqui já foi pago mais caro. Então, dificilmente alguém vai perder esse dinheiro. Nós vamos ter que aguardar a hora que começar a entrar o produto com preço novo, aí sim vem as baixas. Do contrário, se mantém os preços, você não tem a menor dúvida disso. E isso que você está falando conversa completamente com esse assunto álcool. Por quê? Se nós estamos consumindo mais álcool e, consequentemente, estamos deixando de consumir a gasolina, vai demorar mais tempo para escoar essa gasolina, para chegar uma nova remessa mais barata. Correto? Então, daqui para frente, com esse preço lá em cima do álcool, acho que há uma chance maior de a gente escoar essa gasolina mais cara e, quem sabe, receber a gasolina não mais barata, mas a um preço, pelo menos, um pouco abaixo desse atual. Tá correto o raciocínio? Tá sim, bem correto. Então tá bom, Zeca, mais uma vez foi um prazer conversar com você, como sempre, uma entrevista esclarecedora. Muito obrigado, viu, Zeca? Obrigado a vocês e estamos às ordens, sempre. Valeu. Zeca é o presidente do Sincorpetro, né? O sindicato que reúne os donos de postos de combustível aqui em São Paulo.